Meu nome é Bruna de Freitas Moreira, sou artista daqui do Tocantins, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci aqui. E hoje eu tô atuando mais na área do grafite, que é uma área assim que hoje em dia a gente ainda não vê tantas mulheres trabalhando, né? Tantas mulheres atuando, mas a gente está chegando e aos poucos e conquistando mais esse espaço de trabalho, de expressão e de arte. Nossa, é legal voltar aqui no Cubo depois de um tempo. Depois que passa o trabalho, né? Depois que tá pronta a parte mais difícil. Foi algo muito intencional da minha parte, né? Eu sempre tive um encantamento muito grande pelo grafite, então foi algo que eu busquei mesmo, eu fui atrás, eu queria fazer, eu queria aprender. Então, desde o início sempre foi algo que veio muito do meu coração, assim, que eu queria, né? E aí a minha aproximação aconteceu pela ilustração, né? Ilustrando, testando algumas coisas, pensando algumas coisas que talvez ficariam legais na parede, no meu olhar. E através de amigos que foram me ensinando aos poucos, né? Fiz alguns trabalhinhos menores e aí fui crescendo. E aí hoje eu tô atuando assim, especialmente nessa área, né? E a cada dia aprendendo um pouquinho mais. Eu acho que essa escolha de cores é algo que já é uma expressão mais pessoal, né? Assim, eu sempre gostei muito de cor. Eu sempre fui uma pessoa muito vibrante, então acaba que mesmo quando eu quero fazer algo diferente, eu acabo voltando para o mesmo ponto, né? Que é essa paleta um pouquinho mais ousada. Eu gosto de estudar as combinações, né? De tentar ser mais intencional quando eu vou tentar usar cores complementares, tentar passar uma sensação, mas no final eu sempre acabo voltando para uma situação que é mais do instinto mesmo, né? De olhar e sentir que aquela cor ela comunica um pouco sobre o que eu sou. Então, eu conheci o Paulo em Natal, quando eu fui participar de um evento, o Potigrafite. E foi muito legal porque logo quando a gente se conheceu, a gente sentiu uma conexão entre os trabalhos, né? Por acaso estávamos pintando um do lado do outro durante o evento. E eu gostei muito do trabalho dele, eu gostei muito do que ele fala através do trabalho. E aí, sabendo que existiria essa possibilidade de abrir esse edital, eu fui e fiz a proposta, né? Eu falei assim, Paulo, o que você acha da gente escrever um projeto? Pode ser que passe, pode ser que não passe, mas vamos tentar? E aí ele ficou empolgado na hora e a gente logo já começou a esboçar, começou a escrever as ideias, né? Pensar como que a gente poderia trazer dois trabalhos, né? De pessoas de regiões diferentes, de pegadas diferentes, numa mesma proposta, de uma forma que ela conversasse. E aí começou dessa forma. Tanto eu quanto o Paulo, a gente tem um apreço, um preciosismo com a natureza, com a relação humana com a natureza. Então a gente quis falar um pouco sobre isso, que era algo que a gente tinha em comum, através de um recorte que se encaixasse no lugar do cubo, que seria aqui, né, no Tocantins. Então a gente pensou, onde que essa relação de coexistência ela acontece de uma forma assim genuína? E aí a gente veio com essa ideia de retratar essa comunidade de Xambioá, esses carajás que são pescadores, né? Que tem uma coexistência harmoniosa com a atividade da pesca, com a natureza. E a gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre como você pode sim estar em contato, você pode sim consumir, mas ao mesmo tempo respeitar, ao mesmo tempo coexistir mesmo. Aqui na Praça do Cubo, a gente quis explorar essa coisa de ter 3 cubos para poder falar sobre essa coexistência dividida nos ciclos da vida, né? No caso, a gente escolheu falar sobre a infância, a juventude e a velhice, dentro dessa mesma proposta. Tanto na fase de vida do ser humano, quanto na fase de vida dos animais que estão coexistindo nesse lugar. E aí, no caso aqui, a gente trouxe a ideia do peixe, né? Do peixe que está totalmente relacionado com essa comunidade,
que é uma comunidade pesqueira, que é uma comunidade que depende dessa atividade para poder existir, para poder sobreviver. Uma ancestralidade, uma espiritualidade. Então ele não desenha a pupila, você vê o olho quase como uma esfera brilhante, que é justamente para trazer esse ar mais espirituoso e tudo mais. E aí, nessa parte aqui que a gente desenhou a moça mais jovem, a gente quis falar um pouco sobre amadurecimento, sobre maturidade, sobre posicionamento também, né, que vem nesse momento da vida, esse momento que a gente tá realmente escolhendo, tá realmente, enfim, crescendo, né? Processo de mudança, processo de amadurecimento. Tanto do lado da Índia, quanto do lado do peixe também. Então vamos continuar andando. Aqui em cima dos fundos a gente teve essa ideia de construir uma rede, jogar uma rede por cima, né? Pra mostrar que, enfim, que tá todo mundo embaixo dessa mesma rede, né? Um pensamento que a gente teve muito quando a gente estava construindo, escrevendo projetos e tudo mais, era muito dessa coisa de como que a gente consome a cultura indígena também, né? Tipo assim, o índio, ele, no caso, nesse caso, assim, nesse recorte, né, eles necessitam dessa atividade pesqueira e tudo mais, então eles têm essa relação de consumo com o peixe. E nós que estamos distantes, a gente tem essa necessidade de estar consumindo também essa cultura, de estar entendendo e tudo mais. Então acaba que fica todo mundo embaixo dessa rede mesmo. Aqui a gente já tem o peixe adulto, né? Como que pode dizer? Eu acho que é até engraçado, assim, a gente ordenar os ciclos, sendo que os ciclos para eles são tão diferentes, né? Assim, a gente pode viver muitos anos, a gente pode fazer muitas coisas e às vezes, assim, a gente não percebe como os nossos ciclos, eles são diferentes dos seres que coexistem, que vivem com a gente, né? Dividem os mesmos espaços. E é interessante que enquanto a gente está amadurecendo, crescendo, tomando decisões e tudo mais, no caso, o peixe, nesse momento da vida dele, ele está ali lutando pela vida dele, né? Assim, é totalmente diferente. Ele pode, sim, chegar a uma maioridade, mas nunca se sabe. Pode ser que a vida dele seja interrompida antes disso. Então, assim, é algo para se refletir mesmo. É justamente isso. É nessa fase, esse momento da vida, tanto na nossa sociedade, onde a gente vive, assim, dentro da cidade, em relação a essa mesma fase da vida tratada nas aldeias, é completamente diferente, assim. Se você for parar para pensar que hoje em dia as pessoas, quando elas deixam de trabalhar, deixam de ser úteis no ponto de vista do mercado, elas simplesmente passam a ser esquecidas, né? Então, assim, esquecidas, ignoradas, enquanto a gente vê essa relação completamente diferente dentro da aldeia, dentro desse mundo onde a sabedoria, o conhecimento, a ancestralidade é tão importante, é tão valorizada, né? Então, assim, é muito interessante a gente tentar entender como que essas duas relações são diferentes e como a gente poderia mudar isso também dentro do nosso mundo, né? Como a gente poderia ser mais sensível e entender que sim, como eu posso dizer, o fato de uma pessoa ter vivido uma vida inteira, né? Tendo as experiências dela, tendo a vida dela, passando por tantos desafios, tantas coisas, isso quer sim dizer que essa pessoa, ela tem uma sabedoria, ela adquiriu uma sabedoria ao longo da vida, né? E nós que somos mais jovens, a gente tem essa oportunidade de poder aprender com eles também, né? Não simplesmente ignorá-los porque, sei lá, porque estão ultrapassados de alguma forma.
Então é justamente essa posição, né, que escolhi para poder falar um pouquinho sobre o fim da vida, sobre a morte. É essa cauda do peixe sendo pescado. E esse momento ele é muito interessante para a gente poder entender e refletir sobre como é a nossa relação com aquilo que nos alimenta, né? Como a gente tem se afastado disso, como a gente tem se afastado da vida, do entendimento de que aquilo que a gente vê no supermercado, de que aquele alimento já foi uma vida, de que aquilo já passou por muita coisa, e ter o respeito, né? O respeito na hora de consumir. Isso já não é uma coisa que acontece nas comunidades pesqueiras. Eles têm um entendimento de que aquilo ali é simplesmente tirado da natureza para poder dar o sustento do dia para eles, né? Não é algo, por exemplo, pensado em lucro, pensado em uma massificação desse consumo. É algo muito mais respeitoso, muito mais pontual, né? Então eu acho que é muito válido a gente tentar ter essa sensibilidade na nossa relação com a natureza, né? Não ser uma relação de dominação, mas uma relação de respeito mútuo. E é isso.